ao senador Cássio Cunha Lima. Vossa Excelência, senador Cássio Cunha Lima, dispõe de até 15 minutos para a sua intervenção. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, das emissoras abertas e fechadas de televisão que transmitem esta sessão, a minha saudação aos brasileiros, aos paraibanos, nesse instante grave da vida nacional. Os desígnios de Deus nos trouxeram até aqui, ao lado do povo livre, independente do nosso país, do povo desvinculado a partidos políticos, desatrelados a governos, a máquinas públicas, que com profunda indignação, cidadania e crença no futuro, de maneira espontânea, ocuparam as ruas do Brasil. A imprensa livre do nosso país nos trouxe até aqui. Apesar das tentativas de cerceá-la, de silenciá-la, foi a imprensa livre do nosso país que mostrou à nação inteira o que estava acontecendo espontaneamente nas ruas do Brasil, para que nós pudéssemos compreender esse instante a partir do seu início. E o começo deste capítulo importante da história do Brasil, infelizmente, foi escrito através de mentiras. Porque foi essa a opção escolhida de maneira deliberada pela presidente Dilma Rousseff, mentir ao povo brasileiro, enganar a nossa gente, usar a boa-fé do povo humilde, sobretudo desse país, para que ela pudesse ganhar a eleição a todo preço, a todo custo, fazendo o diabo, se fosse preciso, na expressão dela própria. E nós sabemos, a vida nos ensina, que nas relações pessoais, nas relações públicas, sobretudo, a mentira tem um preço, e o preço é alto. E nós precisamos explicar mais uma vez, para que fique definitivamente comprovado, que os crimes de responsabilidade foram, sim, praticados pela presidente Dilma Rousseff. A presidente da República atentou contra o artigo 85, inciso 6 da nossa Constituição. A presidente Dilma descumpriu os artigos 10 e 11 da Lei 1079. A presidente Dilma promoveu a maior fraude fiscal já vista no nosso país. E cada vez mais as pessoas começam a vincular, a associar esta que é a mais grave e profunda crise do nosso país com os delitos por ela praticados. Está cada vez mais visível, nítido, ao olhar do povo brasileiro, que foram os crimes de responsabilidade, ou seja, a irresponsabilidade da presidente Dilma, que empurrou o Brasil para a gravidade do quadro atual. São 11 milhões de desempregados. Inflação que começa a dar sinais de controle a um custo altíssimo para a economia. Juros na estratosfera, retração econômica, comércio cerrando as portas, indústria sendo liquidada, pessoas desassistidas, centenas de milhares morrendo pela omissão e a incompetência do governo. As pessoas estão sofrendo nesse país. Não é uma crise comum, não é uma crise banal, e precisamos interpretar essa crise com a sua dimensão e sua profundidade.
E tudo o que está acontecendo no Brasil de hoje está umbilicalmente vinculado às atitudes irresponsáveis, aos crimes que foram praticados pela presidente Dilma Rousseff. O resultado da sessão de hoje já é conhecido. Temos no painel 75 presentes, acredito que teremos mais 2 registros, faremos 77 senadores e senadoras, provavelmente um placar de 56-21, alcançando já nessa primeira etapa o quórum qualificado, para que viremos a página e possamos dar posse ao vice-presidente da República, mesmo que temporariamente, porque o vice-presidente Michel Temer tem, sim, legitimidade para exercer essa função. Os mesmos 54 milhões de votos obtidos pela presidente Dilma foram os votos obtidos pelo vice-presidente. Não é à toa, não é de graça, que na telinha da urna eletrônica, de forma proposital, expõe-se a foto do candidato majoritário e o seu vice, exatamente para que o eleitor não alegue desconhecimento de dizer votei no vice sem saber quem era. A legislação é sábia neste aspecto, porque se alguém poderia rejeitar o vice-presidente, que não votasse na chapa, porque todos nós sabemos, sobretudo no Brasil, que o vice pode assumir o mandato. E é, portanto, o momento de olharmos para o futuro. Não adianta mais falar de impeachment, ficar discutindo o mandato desastroso da presidente Dilma Rousseff, um mandato que termina hoje sem sequer ter começado. Um mandato que termina hoje sem sequer ter começado. Porque o que está havendo hoje no Brasil é muito grave. Mas não podemos nos iludir que, a partir desse instante, encerra-se um ciclo. Não. Pelo contrário, estamos apenas diante do começo. O começo de um caminho que será árduo, difícil, complexo, duro e que exige grandeza, espírito público, patriotismo e amor ao Brasil. Preocupa ver setores do Partido dos Trabalhadores tentando aprofundar a crise que eles próprios provocaram, para que no aprofundamento da crise, diante de um quadro de instabilidade social, basta ver o que o país testemunhou ontem, num quadro de caos econômico, eles possam sobreviver na oposição. Não há nesse gesto declaração de amor ao Brasil. E nós, do PSDB, teremos a responsabilidade que sempre tivemos com este país para contribuir com este momento grave da vida nacional, oferecendo a nossa ajuda para que se forme um governo de salvação nacional. Esta é a expressão correta, sem exagero nem tom dramático. Salvar o país do atoleiro, socorrer e resgatar o Brasil do abismo para o qual ele foi empurrado. Mas também não podemos nos enganar achando que as panelas serão guardadas, que a população voltará para casa porque esse ciclo terminou. Será um ledo engano. As panelas voltarão a ser usadas se não tivermos a exata dimensão da transformação que a sociedade exige. Não há mais como fazer política nas bases do passado. Não há mais como construir coalizão de governo no toma lá da cá, no balcão de negócios. E a primeira exigência que o PSDB fez no documento apresentado ao vice-presidente da República é que nós possamos cortar ministérios, reduzir drasticamente o número de cargos comissionados, diminuir o tamanho desse Estado pesado, perdulário, incapaz de servir com um mínimo de qualidade à população e introduzir meritocracia, qualidade de gestão e, ao mesmo tempo, promover produtividade, competitividade para a nossa economia
para que nós tenhamos uma sequência de recuperação de investimento, retomada do desenvolvimento e geração de empregos. É esse o desafio que está posto. E não é um desafio pequeno, mas que exigirá de todos nós compromisso, porque estamos diante de uma tarefa que não deve ser entregue a um só homem, mas uma missão que deve ser depositada para toda a sociedade. E aqueles que amam de verdade o Brasil, que têm compromisso com esse país, haverão de compreender a importância desse instante. E nesta noite, que avançará madrugada adentro, provavelmente estaremos encerrando esta sessão já com o raiar do sol, e há simbolismo nisso, porque sou daqueles que acredita, deputado Pedro Cunha Lima, que por mais longa que seja a noite, amanhecerá. Por mais longa que seja a noite, amanhecerá. E o Senado Federal hoje faz justiça ao tomar a decisão de afastar temporariamente a presidente Dilma Rousseff de suas funções de presidente. Mais do que qualquer outra coisa, o Senado Federal fará justiça, à luz da Constituição, em respeito à nossa legislação, votando sim ao relatório do senador Antônio Anastasia. E nesta palavra derradeira, a minha homenagem ao senador Anastasia, tão duramente e injustamente atacado. Compreende-se agora porque o PT levantou a suspeição de Vossa Excelência, porque sabia da qualidade técnica do seu relatório. Já antevia a dificuldade de promover a defesa diante de relatório tão robusto, irrefutável, consistente, que impediu que a defesa conseguisse responder às acusações e passasse a usar como técnica a tentativa de assumir o papel de juiz, o que é impossível, ou de procrastinar, de adiar o julgamento. Não conseguindo responder às acusações, o governo tentou impedir o julgamento. Mas o julgamento está em curso e será feito, senadora Anastasia, sob a sua batuta, sob o seu comando, sereno, firme, de um brasileiro extraordinário que Vossa Excelência é e que nos orgulha a todos. O Brasil lhe aplaude, o Brasil lhe estimula para que nós possamos ter a dimensão da competência que Vossa Excelência tem para desempenhar esta tarefa. E encerro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, lembrando o que disse hoje, logo cedo, na audiência geral, o Papa Francisco, já lembrado, inclusive, na primeira oradora desta tarde, desta sessão, que foi a senadora Amélia, disse o Papa Francisco na audiência geral do dia 11: ao saudar vocês, peregrinos brasileiros, o meu pensamento vai à sua amada nação. Nesses dias em que nos preparamos para Pentecostes, peço ao Senhor que inunda abundantemente os dons do Espírito Santo, para que nesses momentos de dificuldades o país caminhe pelas sendas da harmonia e da paz, com a ajuda da oração e do diálogo. E é isso que conclamamos, pelo amor que possamos ter à nossa pátria, pelo amor que temos ao Brasil, que através do diálogo, no ambiente de paz, nós possamos construir um novo tempo que virá com a força do povo, uma república de novo. Com a força do povo, uma república de novo. Uma república com seus valores, de ausência de segredos, com lisura, com decência, com dignidade, com oportunidades iguais, com respeito à lei, com transparência, para que este novo tempo surja, apesar das dificuldades, e novamente nós possamos olhar para o amanhã do Brasil com esperança, com a força do povo, uma república de novo. Com
cumprimento o senador Cássio Cunha Lima e tenho a satisfação de conceder a palavra à senadora